Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando convida a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com os nossos patrocinadores aí no comentário fixado, na descrição também, e hoje tem final, né meus amigos, final. Hoje à tarde nós vamos acompanhar aí Espanha e Argentina. Eu vou torcer não só para a Espanha, como eu vou torcer para o Messi não fazer gol, né, para ele não passar o Mbappé novamente. Eu gostei muito que o Mbappé meteu 2 gols ontem e a França tomou de 6. Né? Foi 6-4, um jogão, jogaço. Mas valeu a pena a gente ver o Mbappé fazendo 2 gols, já assumindo ali a artilharia isolada, sem ganhar nada, nem uma medalhazinha de bronze. E a gente, então, chegando aqui com muita informação para vocês. Segundo o veículo Football Insider, lá da Inglaterra, o Emerson Royal já teria dado a sua palavra ao Aston Villa e prioridade, inclusive, com relação a possíveis outras propostas. Então, o Emerson Royal dando a sua palavra ao Aston Villa, né? Não é que não adianta, como eu já falei para vocês, não adianta nada o jogador fechar com o clube se o Flamengo, por exemplo, né, não quiser vender. Como não adianta o Flamengo fechar com a Almada se o Atlético de Madrid não quiser vender. Tá? A questão da matéria que saiu no Football Insider é que o jogador já teria dado a prioridade para a equipe inglesa. Tá? Então ele tem aí a possibilidade de ser negociado. O Flamengo já disse que não aceita negociar ele por 8,5 milhões de libras, cerca de 9,5 milhões de euros, que o Flamengo não vai conseguir repor à altura o jogador, e o Aston Villa, então, continua aguardando um desfecho aí para a contratação do Real e pensando na possibilidade até mesmo de aumentar a proposta para o jogador do Flamengo. E aí, aumentando a proposta, se o Flamengo entender que tem lucro na operação e pode contratar um outro jogador, o negócio pode acabar acontecendo. O grande problema é que o jogador está vivendo um grande momento e o Flamengo, né, não vai querer perder um jogador que está bem e que já agora se adaptou. Né? A gente já teve com o Rodinei demorando a se adaptar e quando se adaptou, a torcida adorou. O Wesley, que chegou a ser criticado e depois saiu por valores estratosféricos. Aí você tem muitos outros casos de jogadores que chegaram e inicialmente começaram e tiveram críticas da torcida e foram bem. É o caso do Samulino, que agora está arrebentando, e o próprio Royal, que já começou a jogar bem. Né? O Royal já comunicou, então, segundo o Football Insider, o Royal já comunicou ao clube que sua prioridade é jogar na Premier League. Ele já decidiu que quer jogar na Premier League, tá? E o Aston Villa permanece aí tentando a contratação e já sabe da decisão do Royal, mas depende do Flamengo querer vender e se for um valor que o Flamengo considera que não vai ter lucro interessante, não vai conseguir repor a altura e ainda mais, como eu falei, com um jogador já adaptado, então o Flamengo não deve aceitar fazer negócio se não for uma proposta realmente boa por um jogador considerado ali, um jogador do elenco principal, não digo nem titular, mas do elenco principal rubro-negro. E olha só, trazer aqui para vocês que o staff do Zé Lucas, né, o jogador lá do Sport que o Flamengo está querendo contratar, é um garoto, um volante que tem muita qualidade e eles estão se decidindo ali entre Flamengo e Cruzeiro, tá? E a tendência, depois de estar muito perto de fechar com o Flamengo, é que ele pode a tendência é de que ele feche com o Cruzeiro, cara. Tá? As duas equipes estão disputando a contratação do jovem e a gente pode estar vendo aí o Flamengo perder o Zé Lucas para o Cruzeiro. Tá? De acordo com informações trazidas pela Rádio Jornal de Pernambuco, o Pedro Maranhão também, que mora no Nordeste e trabalha cobrindo o esporte, muitas outras coisas, ele também tem trazido essa questão toda do Zé Lucas, mas as informações dão conta, né, segundo a Rádio Jornal,
durante a transmissão de Esporte Operário, foi informado que o volante está viajando amanhã para Minas Gerais. Tá? Então, hoje, no caso, né, está viajando para Minas Gerais. Se a viagem for realmente para Minas, tudo indica que o jogador será reforço do Cruzeiro. E aí estão falando que tem que aguardar o desfecho e tudo mais. O perfil no X Bastidores do Esporte, que cobre o noticiário do clube do Rubro Negro lá, o genérico, trouxe que o Cruzeiro estaria na frente pelo fato de que na Raposa o jovem chegaria para o time profissional, já no Flamengo ele iria para o Sub-20. Então a decisão de não levar o jogador para o Sub-20 e esperar para dar uma oportunidade pesou, já que no Cruzeiro ele iria para o profissional direto. E, cara, ele tem muita qualidade. O Flamengo não deveria ter dado esse mole e perder esse jogador assim. Tá? Então eles estão trazendo que o Cruzeiro agradou mais tanto ao Sport como ao staff do Zé Lucas, correndo por fora, agora está forte na parada, porque o jogador seria uma contratação para o profissional. E no Flamengo ele iria chegar para o Sub-20 para ser ali aprovado pelo profissional, mas para ser uma opção. Tá? O Flamengo pode estar perdendo aí essa contratação justamente pela questão dele ir para a base. Vou falar com vocês aqui do Samuel Lino, cara, que ele virou o maior garçom do Brasil após o hat-trick de assistências pelo Flamengo. Cara, a gente tem hoje o maior garçom do Brasil jogando no Flamengo, tá jogando demais, né? Se adaptou, tá aí muito bem com o Leonardo Jardim, já falou que tá melhor com o Jardim do que com o Felipe, é o tipo de jogador que se encaixa aí muito melhor, inclusive com o Pedro, tá? Então, muito feliz, cara, de ver essa fase do Samuel Lino, o jogador que mais se destacou na intertemporada, vem crescendo aí, até mesmo antes da intertemporada. Ele foi centroavante na base, ponta esquerda na carreira profissional, né? Jogou também de lateral. Cara, é um jogador aí polivalente e que, vou falar para vocês, chegou realmente um valor, uma contratação muito cara do Flamengo junto ao Atlético de Madrid, até uma situação que ajuda o Flamengo na possível contratação do Thiago Almada, pelo bom relacionamento com o Atlético de Madrid. Mas o Samuel Lino está conseguindo ser um grande assistente do futebol brasileiro. Ele já deu assistência para o Pedro no 7-1 contra o Sampaio Corrêa, Bruno Henrique no 7-1 também contra o Sampaio Corrêa, Luiz Araújo no 3-0 contra o Madureira, Carrascal no Flamengo 2, Cruzeiro 0, Pedro, Fluminense 1, Flamengo 2, Pedro, Fluminense 1, Flamengo 2 nos 2 gols, Pedro, Atlético Mineiro 0, Flamengo 4, Plata, Atlético Mineiro 0, Flamengo 4, Pedro, Flamengo 3, Curitiba 0, Bruno Henrique, Flamengo 2, River 2, aí foi no jogo aí na intertemporada. O Alacian, Benfica 1, Flamengo 2, Pedro, Flamengo 4, Olímpia 2, Lohan, Flamengo 4, Olímpia 2 e Luiz Araújo nesse jogo também, Flamengo 4, Olímpia 2. Foi o hat-trick, né? Então, o Samuel Lino tá bem demais. O top 5 garçons do Brasil em 2026, Samuel Lino é o primeiro colocado com 14, o Eric do Vitória 12, Garro Corinthians 11, Josué do Curitiba 10, Andrés Pereira do Palmeiras 9, Flaco Lopes também com 9, tá? Então, o encaixe com o Pedro tem sido muito elogiado, inclusive, né? Cara, tá funcionando muito bem, muito bem. Era o reforço mais caro desde a contratação do Paquetá. Eu posso dizer para vocês que eu estou muito satisfeito com o futebol que o Lino tem apresentado e hoje é uma realidade, é um baita jogador do Flamengo. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!